aqui com o meu primeiro convidado, Benedito Mariano. Bem-vindo, Benedito Mariano. Vamos começar essa semana eletrizante, com bolsas derretendo pelo mundo, com efeito Trump. Olha, só para vocês terem uma ideia, a bolsa de Hong Kong despencou 13%. Desde 1997, na crise asiática, ela não despencava tanto. Então, a gente tem uma pauta internacional que a gente vai tratar ao longo do programa e temos a pauta aqui brasileira, super brasileira. Benedito Mariano, primeiro, obrigado por estar aqui conosco, é sempre um prazer te receber. Você está lançando um livro bonito, está aqui, você está com ele aí do lado, olha só, Pela Contracorrente, Segurança Pública, o calcanhar de Aquiles da esquerda e do campo democrático. Muito bom, parabéns pelo livro, ficou muito bonito. Obrigado. E eu quero te receber com todo carinho aqui. Muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, Conde. Sempre um prazer estar aqui. Olha, gente, deixa eu colocar a legendinha para vocês aqui com as notícias mais quentes do dia, como tradição do nosso Giro das 11. Para quem não conhece o Benedito Mariano, assim, só para constar, né? Mestre em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, um dos fundadores do Movimento Nacional de Direitos Humanos, foi ouvidor da Polícia de São Paulo, secretário de Segurança Cidadã de Diadema, diretor do Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo. Enfim, é uma das figuras que são consideradas mais referência no campo da segurança pública no Brasil. E eu quero começar, antes de falar do teu livro, em especial, Benedito, começar falando da atual conjuntura do Brasil no campo da segurança pública, sempre delicada, e o ponto do teu livro, que é sempre difícil para a esquerda comentar esse tema, se bem que nós rastreamos aqui uma mudança, uma inflexão no discurso sobre segurança pública no governo Lula, em especial quando o Lula disse há 2 semanas atrás que não quer que o Brasil seja uma república de ladrões de celular e diz que lugar de bandido é na cadeia, né? Quase que parafraseando algumas expressões que circulam por aí nos setores conservadores. Você identificou essa mudança? No discurso, sim, é uma mudança. Eu acho que a iniciativa de ter um projeto de lei que aumenta a pena para receptação de celulares furtados e roubados é uma boa iniciativa, né? Assim como um projeto que rastreia celulares furtados e roubados. Agora, concomitante com essas duas iniciativas, é preciso ter uma força-tarefa nos estados integrada, Polícia Civil, Polícia Militar, Receita Federal, prefeituras, para asfixiar a rede de receptação. Não basta ter uma lei aumentando a pena para a receptação. É preciso estabelecer uma ação permanente para atuar contra a rede de receptação. Se não tiver essa frente integrada para frear a rede de receptação, não diminui o furto e roubo de celular. Somado a isso, é fundamental que se tenha um policiamento de proximidade nos locais de grande circulação, guardas municipais, polícia militar nas ruas, para, principalmente, nos horários de pico, à tarde, nos pontos de ônibus de madrugada, né? As grandes vítimas de celulares furtados e roubados nos pontos de ônibus de madrugada são mulheres que estão indo trabalhar, né? Nós fizemos uma atuação dessa em Diadema, de colocar a Guarda Civil Municipal nos principais pontos de ônibus na cidade, das 5 às 7 da manhã e das 5 da tarde até às 7 da noite. Houve uma diminuição muito grande de furto e roubo de celular. Então, eu sou a favor de ter novas leis para
fortalecer essa ação contra a rede de receptação, mas tem que ter ações de policiamento permanente para que esse tipo de delito diminua. Porque o delito de furto e roubo de celular, ele cria uma sensação de insegurança na população. Porque o cidadão que perde o celular, ele perdeu o seu patrimônio, né? Então, parece que todo o problema de segurança se resume à perda do seu patrimônio. Então, é importante ter uma ação para frear Mariano, furto e roubo de celular. Agora, mais grave é a ampliação das organizações criminosas e das milícias, e aí precisa ter uma ação mais estruturante para enfrentar o grande crime. vamos tentar falar das organizações que realmente transbordam, né? Quer dizer, uma questão que está ligada ao crime organizado, às grandes facções. Eles têm uma estrutura gigante. Pagavam R$2.200 por um celular roubado, quer dizer, uma coisa. E esse celular vai para a África, tem toda uma estrutura, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta muito singela antes de entrar nessa seara, que eu acho que é importante aqui para a gente falar da questão, porque é o drama do Brasil, né? Nesse momento, né? Acho que é o país onde mais se rouba celular no mundo. Eu não Verdade, tenho dado, principalmente no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Não caberia uma campanha de informação para as pessoas simplesmente não usarem o celular nas ruas? Quer dizer, você empunhou o celular na Avenida Paulista, em qualquer lugar, seja às 7 da manhã, 9 da manhã, vão pegar teu celular, né, Mariano? Não está faltando uma campanha de informação nesse sentido? É preciso uma campanha de orientação para que a população tenha mais cuidado com o uso de celular, né? Muitas vezes as pessoas usam, principalmente adolescentes, jovens, celular no bolso de trás, né? Em locais de grande circulação, o celular é furtado, ela nem percebe, né? Então, uma campanha de orientação, ela é bem-vinda. Agora, tem que ter uma ação sistemática de policiamento preventivo permanente para asfixiar esse tipo de furto e roubo. E ter uma ação, essa frente, quando eu falo em frente integrada, é fundamental a presença da prefeitura, porque só a prefeitura pode multar ou até lacrar aqueles comércios que comercializam objeto de furto e roubo, como celulares, né? Nem a Polícia Estadual, nem a Polícia Federal tem essa competência. A prefeitura tem. Por isso que na Força Integrada é fundamental a presença das prefeituras, né? E acho que o governo federal pode induzir os estados e os municípios, né, aqueles que têm guarda municipal, a criarem esse tipo de frente integrada para atuar permanentemente, principalmente nos locais de grande circulação, né? Esse é um tipo de crime ou de delito que cria uma sensação de insegurança muito grande na população. São milhões de celulares furtados e roubados em todo o país, mas aqui no estado de São Paulo, na capital de São Paulo, é mais grave. Benedito Mariano aqui conosco, conversando sobre segurança pública. Qual seria a medida para desbaratar as organizações, aqueles que compram os celulares enfim, que contratam, na verdade, né? Porque o ladrão de celular é um ladrão uberizado também, né? Ele ganha uma miséria para levar o celular para as grandes, enfim, facções que compram esses celulares. Como é que você abordaria esse tema com a gente? Eu acho que fazendo um levantamento onde se tem a maior incidência de furto e roubo de celular, evidentemente que grande parte dos furtos e roubos de celulares não tem registro, a pessoa não registra,
né? Mas aquilo que tiver de registro, né, nesses locais, estabelecer uma política de inteligência para ir gradativamente mapeando os comércios que atuam, né, como receptação de furto e roubo de celular. Se houver a perspectiva de fechar, né, grande parte desses comércios, eu não tenho dúvida que o impacto na diminuição de furto e roubo de celular será gigante. Então, precisa ter uma ação policial permanente na rua, ter endurecimento de penas para os receptadores e, ao mesmo tempo, ter uma ação de inteligência para identificar os comércios que lucram com objetos, produto de furto e roubo. Você sabe, Mariano, deixa eu confessar uma coisa para você, porque eu acho que você falou inteligência, ação de inteligência. Eu acho que esse é o grande gargalo do Brasil em todos os sentidos. Eu vejo a gente penando para ter alguma ação de inteligência em quaisquer que sejam os campos. Quer dizer, crime organizado no Rio, prisão, ordem de dentro da prisão, de segurança máxima com relação ali às ações, né, sobretudo no Rio de Janeiro, em São Paulo também agora, né? Você não acha que falta um salto muito trabalho de inteligência no Brasil, não só nos estados, mas no governo federal? Tudo. Mas não tenha dúvida. Existe hoje no país em torno de 80 organizações criminosas, né, além das milícias. Né? Não tem outra forma de atuar com força no enfrentamento às organizações criminosas se não tiver um trabalho de inteligência para identificar quais são as estruturas de comando intermediário e superior das organizações criminosas e os modos operantes das organizações criminosas. Hoje, Conde, as organizações criminosas estão com uma nova modalidade de ação, né, de atuação, que é contratar com o poder público. Né? Tem muitas empresas de fachada que estão contratando com prefeitura, com Estado, né? O crime contratando com o poder público, né? E por isso é urgente, nós falamos da lei que aumenta a pena para a rede de receptação de celulares furtados, roubados, precisa urgentemente ter uma lei no Brasil de compliance anticorrupção, ou seja, uma lei que faça minimamente um levantamento antes de contratar com o poder público. Isso na esfera municipal, estadual e federal, para evitar que o crime contrate com o poder público. Né? Somado a isso, eu gosto muito desse termo de força integrada. O problema é que as forças integradas elas têm prazo de validade, tem que ter um caráter permanente. E no enfrentamento às organizações criminosas, é importante ter uma força-tarefa integrada com Receita Federal, com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, com os ministérios públicos, para atuar na perspectiva de ir atrás do dinheiro. Né? A movimentação do crime organizado é gigantesca do ponto de vista de recursos aqui no país e fora do país. Então, para isso, órgãos como a Receita Federal têm um papel importante na perspectiva de ir atrás do dinheiro. Nós temos que atuar, eu penso, contra as organizações criminosas de baixo para cima, né? Identificando a rede de comando, né, superior e intermediário das organizações criminosas e, ao mesmo tempo, ter uma ação permanente de policiamento de proximidade nas periferias, para que a população passe a ter respeito pela polícia, uma polícia que dialoga com a comunidade. Por isso que eu sou
crítico dessa política permanente de incursões policiais nas periferias. Assusta a população, dá pouco resultado do ponto de vista prático para diminuir a ação das organizações criminosas. Pelo contrário, eu acho que as organizações criminosas crescem quando há muita violência na periferia, porque elas se alimentam da violência, as organizações criminosas. Então, eu acho que está equivocado essa política de confronto nas periferias. Além disso, nós temos, como você disse, muito pouca ação de inteligência para atuar nas estruturas das organizações criminosas e da milícias. Então, que eu vejo. Sem isso, nós não vamos dar conta. Não, e a coisa está piorando, né? Você vê, a gente está num governo democrático, depois de um pesadelo golpista e de todas as naturezas que a gente pode imaginar, e o crime organizado está crescendo nesse momento no Brasil. Ele tá numa curva ascendente. Estou errado, Mariano? Está corretíssimo. A extrema-direita aposta na desordem. Sim. Né? Por isso que eu vivo insistindo da necessidade da esquerda e o campo democrático ter um amplo projeto de segurança pública. Porque, Conde, há uma contradição, porque nesses 40 anos, quem mais propôs reformar o sistema de segurança pública no país foi a esquerda e o campo democrático. Mais de 50 propostas estruturantes de reformas no sistema de segurança pública. Então, não é por falta de propostas para mudar o sistema. A dificuldade é que, quando vira governo, a esquerda e o campo democrático têm muita dificuldade em implementar aquilo que propôs, né? Tirar do papel aquilo que já propôs. Eu diria que, se nós tivéssemos implementado 40%, 50% do que a esquerda e o campo democrático já apresentou de reformas no sistema de segurança pública, hoje nós não estaríamos vivendo uma crise de segurança pública, e a segurança pública seria o carro forte da esquerda e do campo democrático, e não o calcanhar de Aquiles. Continua sendo o calcanhar de Aquiles, porque, quando vira governo, não implementa aquilo que propôs à sociedade. Inclusive, tudo apontando, né, para que o grande tema de 2026 vai ser a segurança pública. Exatamente. E o Caiado foi o primeiro que lançou a candidatura, o Ronaldo Caiado lançou a candidatura nessa última sexta-feira, se não me engano, em Salvador, na Bahia, e ele veio com o discurso de segurança pública. Ele disse que ele está fazendo uma revolução na segurança pública de Goiás. Você tem acompanhado? Eu tenho acompanhado a fala do governador Caiado. Ele criou uma ilha da fantasia em Goiás. Dizer que não tem crime organizado em Goiás, né? Há levantamentos do Ministério Público de que o tráfico de pessoas, né, um crime grave, né, tem o estado de Goiás como o primeiro ou segundo do país. Né? Então, o Caiado criou uma ilha de fantasia que não tem crime organizado no estado dele. Para responder a essas propostas demagógicas, eleitoreiras, né, é preciso ter uma política consistente do nosso campo, da esquerda e do campo democrático, relacionado à segurança. Tem aí a PEC, né, que eu acho que foi uma boa iniciativa do ministro Lewandowski encaminhar ao presidente uma proposta de emenda constitucional de segurança pública, principalmente porque essa PEC quebra com um discurso equivocado, em grande parte e durante muito tempo, da esquerda, de que não é responsabilidade do governo federal a segurança pública. Houve um tempo em que a esquerda pensava isso, e o campo democrático. Ora, se você está encaminhando uma PEC que estabelece que cabe ao governo federal as diretrizes da Política Nacional de Segurança Pública, não dá mais para dizer que o governo federal não tem responsabilidade sobre o tema. Né? E, somado a isso, passando além da PEC, que eu acho que é importante, mesmo, e quero registrar aqui, mesmo correndo o risco
de que essa PEC seja desfigurada no Congresso Nacional. Nós temos uma Câmara dos Deputados com uma presença muito forte da direita e da extrema-direita, né? Esse é um risco da PEC de segurança, né? E se ela for desfigurada, o presidente da República tem dificuldade de vetar, né? Se não me engano, não cabe ao presidente vetar emenda constitucional, né? Então, eu acho que, independente da PEC, tem que ter uma política nacional de segurança pública que não necessite de uma emenda constitucional. Eu acho que passou da hora do governo federal, por exemplo, anunciar a segunda Conferência Nacional de Segurança Pública, que eu acho que o grande tema dessa conferência é o crescimento das organizações criminosas, como você disse aqui. Em toda a República, Conde, nós tivemos uma única Conferência Nacional de Segurança Pública no primeiro governo Lula. Né? Só uma? Em toda a República. Né? Uma, em toda a República. Né? Para se construir o Sistema Único de Saúde, o SUS, foram necessárias 17 conferências nacionais da saúde. Ora, o tema mais importante e mais preocupante da população brasileira, a segurança pública, em todo o período republicano, uma única conferência. Isso é uma demonstração inequívoca da dificuldade desse tema virar a agenda de prioridade dos governos da esquerda e do campo democrático. Estou aqui bege com essa história de que só uma conferência foi feita de segurança pública na história da República. E para fazer o SUS foram feitas 17. 17 né? Conferências. Quer dizer, para fazer um sistema unificado, coerente, né, racional, você vai precisar ter que fazer mais uma, pelo menos, né? Pelo amor de Deus. Pelo menos. A ideia da PEC diz que é a PEC do Sistema Único de Segurança Pública. Né? Não se cria a PEC da segurança. Não se cria um Sistema Único de Segurança Pública sem várias outras conferências e, mais que isso, sem ter reformas no sistema de segurança pública. Nós ainda temos, na estrutura do sistema de segurança pública brasileiro, né, regras que vieram do período do Brasil Império, do período de arbítrio, de ditadura. Né? Por exemplo, né, a Constituição de 88 manteve um resquício das constituições dos militares que estabelece que cabe ao Exército a coordenação das polícias militares através de uma referência condicional das polícias militares ser força auxiliar e reserva do Exército. A partir daí, o governo militar, em 83, com Figueiredo, criou um decreto, que é conhecido como R200, que estabelece essa coordenação das polícias militares pelo Exército. Nenhum governo da transição democrática tomou iniciativa de extinguir esse decreto, Conte. Nenhum. Ele está vigorando até hoje. Acho que a ideia anterior, né, nos primeiros governos Lula e tudo mais, era de não mexer nesse vespeiro, né? É isso. Né? Mas tem que mexer. Houve uma, como diz o Paulo Sérgio Pinheiro, houve uma continuidade e não mudanças na Constituição de 88 no que se refere à segurança pública. O inquérito policial brasileiro, né, a estrutura do inquérito policial brasileiro é de 1871, quando houve uma reforma judiciária do Império. Plena ditadura. E burocratizou esse inquérito, que dificulta a investigação. Nós temos muita dificuldade de realizar investigações consistentes no país, a partir da Polícia Judiciária Investigativa. Acho que a burocratização do inquérito policial é uma delas. Precisava ser reformado esse sistema, precisava ter uma reforma, uma revisão na lei de drogas,
né? Que, inclusive, estava no programa da chapa Lula-Alckmin, a revisão da lei de drogas. E, Mariano, quando a gente fala de toda essa conjuntura, a gente percebe que o Brasil estava tão desorganizado, tão sabotado, que a gente até entende, né, que o governo dê prioridades para alguns setores e isso vai ficando para depois, o que é perigoso. Mas agora, por exemplo, acho que 2025 é um ano de você recobrar a ousadia, né? Porque mas não tenha dúvida. Fez muita coisa. Deixa eu só trazer aqui antes, que senão não vai dar tempo da gente falar do teu livro. Primeiro eu quero trazer o comentário aqui do Miro Monteiro. A diferença entre os que não querem anistia e os que querem é equivalente à manifestação do Boulos e do Bolsonaro. Anistia já, mas que isso? É um bolsominion aqui na nossa transmissão? Pois é, seu programa está amplo. Seja bem-vindo, né? Curioso você estar aqui. Mas, enfim, acolhemos, né? Vox está dizendo Bukele vai ser o norte da direita na campanha 2026. Eu quero fazer um programa com o Mariano só para falar do Bukele, desse fenômeno. Esse era um bom programa. Senão a gente não vai dar tempo de falar aqui. E aqui, gente, eu coloquei o link para quem quiser o livro do Benedito Mariano, que eu recomendo para todos aqui: Segurança Pública, Calcanhar de Aquiles da Esquerda e do Campo Democrático, um volume muito bem conduzido aqui pela Contracorrente. Aliás, quero dizer para vocês têm desconto de 25%, hein? Com o canal do Conde aqui, com o 247, você chega lá, coloca lá no cupom CONDE25, você vai ter o desconto de 25% nesse volume aqui. O livro, assim, inadiável para debate público do Benedito Mariano. Mariano, o Tarso Genro fez o prefácio do teu livro. Eu vou pedir para você falar um pouquinho do que a gente vai encontrar nesse livro, enquanto eu recebo aqui, deixa eu colocar na tela, o Matheus Mendes, que vai seguir com a gente aqui no Giro das 11. Bem-vindo, Matheus. Aproveita aí um pouquinho, eu sei que você está no bastidor aqui, a fala do Mariano, que é muito importante para todos nós. Mariano, o que você fala sobre o seu livro? O que o leitor vai encontrar nesse volume? Não, primeiro, para mim é uma alegria, meu amigo, ex-ministro, ex-governador Tarso Genro, ter feito o prefácio do livro, para mim é uma honra. O livro, Conde, é uma coletânea de cerca de 60 artigos que eu escrevi nesses últimos 30 anos, né, que procura combinar segurança pública, democracia e direitos humanos. Ou seja, qualquer reforma na perspectiva de ter uma segurança pública da democracia tem que levar em conta esses três conceitos estruturantes: segurança pública, direitos humanos e fortalecimento da democracia. Eu relembro ali a maioria das propostas que foram feitas na transição democrática para reformar o sistema de segurança pública. Por isso, volto a repetir, quem mais propôs reformar o sistema de segurança pública foi a esquerda e o campo democrático. A dificuldade, e aí é o subtítulo do livro, é que quando a esquerda e o campo democrático vira governo, né, por uma razão ou outra, não implementa aquilo que propôs nos seus programas de governo. Esse é o grande desafio. Nós ainda devemos muito, à esquerda e ao campo democrático, de apresentar para a sociedade as propostas, ou transformar as propostas que foram feitas em políticas públicas efetivas para mudar o sistema de segurança pública. E a omissão da esquerda e do campo democrático facilita o discurso demagógico, eleitoreiro da extrema-direita. A extrema-direita hoje navega sozinha com o debate de segurança pública, porque não tem contraponto da esquerda e do campo democrático, porque propôs muito, mas, na prática, conseguiu implementar muito pouco de política de segurança pública. Eu diria que uma das poucas que conseguiu implementar foram os presídios federais. O Brasil hoje tem 5 presídios federais, todos eles criados no primeiro governo Lula, pelo ex-ministro Márcio Tomás Bastos. Eram previstos 10, foram criados 5. Como você disse, as organizações criminosas cresceram muito. Nós precisaríamos ter
15, 20 presídios federais espalhados no país. Os Estados Unidos têm 110 presídios federais. O Brasil, em toda a transição democrática, tem 5 presídios federais. Então, eu acho que falta uma ação mais permanente de enfrentamento às organizações criminosas e uma visão nova de policiamento nas regiões periféricas de todo o país. O conceito de polícia de proximidade, polícia comunitária, é do século XIX, do ex-primeiro-ministro inglês Robert Peel. Ele é o pai da polícia comunitária e policiamento de proximidade. Aqui no Brasil, falar em policiamento comunitário, de proximidade, nas polícias ostensivas, parece um palavrão. Parece palavrão, impressionante. Então, e aí nós temos essas ações absurdas, como a Operação Escudo e Verão na Baixada Santista, que vitimou mais de 80 pessoas, né? Com indícios objetivos de que não foram mortes por confronto, com a justificativa de que estava enfrentando o crime organizado a partir da morte de 3 policiais em serviço, que evidentemente repudiamos a morte e nos solidarizamos com as famílias dos policiais mortos. Mas o crime cresceu na Baixada Santista quando essa ação, essa operação... Depois da operação, né? Mais de 80 pessoas. Cresceu o crime. O crime cresceu depois. Benedito, eu estou vendo que a gente precisa fazer um programa especial com você, porque você tem muita informação e tem muita coisa para falar. Eu tenho tanta coisa para te perguntar também, mas infelizmente hoje nosso bloco aqui chegou ao fim. Eu vou seguindo, divulgando o teu livro, divulgando o teu trabalho. Obrigado. Espero que em breve nós nos encontremos mais uma vez, hein, querido? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E vamos falar sobre esse presidente de El Salvador, que, na minha visão, quando acabar o governo dele, ele vai para a Corte de Haia. Benedito Mariano aqui com